Nem tudo que se parece com fé vem do céu. Nem toda reverência é reverência verdadeira. Nem todo Senhor, Senhor nasce do coração regenerado. Há uma inquietação salutar que começa quando nos fazemos uma pergunta aparentemente absurda. Em que minha fé se distingue da do diabo? Essa pergunta não é retórica, tampouco irreverente, ela é bíblica. Tiago a fez com a frieza de quem corta até a medula. Você crê que Deus é um só, faz bem. Até os demônios creem e tremem. Tiago 2,19. A provocação não é um jogo de palavras, é um espelho. O que há na sua fé que o inferno não pode imitar? Vivemos numa cultura que valoriza a forma da fé. Confessar as palavras certas, frequentar os espaços certos, praticar os rituais certos. Mas a Escritura nos força a uma avaliação mais radical. E se estivermos reduzindo o Evangelho a algo que até Satanás é capaz de praticar? O que resta então da diferença cristã? O que sobra do novo nascimento? Surge então o que podemos chamar de princípio exegético do diabo. Seu funcionamento é simples e desconcertante. Ao interpretar um texto ou discernir um dever bíblico, pergunte-se sinceramente, quanto disso o diabo também é capaz de fazer? Se ele pode fazer tudo, crer, confessar, lembrar, orar, obedecer externamente, então falta ainda o essencial. Porque todo mandamento cristão verdadeiro implica algo que só o Espírito Santo pode produzir. Tudo o mais é fachada. Pense em quantas coisas o diabo pode fazer. Ele crê em Deus, conhece profundamente as Escrituras, reconhece a autoridade de Jesus, compreende a realidade da cruz e sabe que Cristo ressuscitou dos mortos. Ele viu com os próprios olhos e, no entanto, ele odeia o que sabe. Seu conhecimento não se converte em amor, sua crença não se transforma em adoração. Ele é um teólogo poderoso e completamente condenado. Por isso, esse princípio é tão necessário. Ele funciona como um termômetro da autenticidade espiritual. A fé verdadeira nunca é apenas intelectual, nem meramente emocional. Ela nasce de outra natureza, de um novo coração que deseja a Deus acima de todas as coisas. E isso não se ensina, nem se simula. Isso só pode ser gerado pelo Espírito. Essa linha de raciocínio não nasce da desconfiança, mas da urgência. Vivemos em tempos de confissões baratas, práticas espirituais mecânicas e uma fé domesticada. A pergunta pelo que é genuíno nos leva não à dúvida, mas à busca por vida real. E ela começa com um tipo de discernimento que vai além da aparência religiosa. O diabo, afinal, conhece a Bíblia melhor do que nós. Já enfrentou anjos, já falou com o próprio Cristo. O que ele não pode fazer, isso sim, é a marca do nascido do Espírito. Quando aplicamos esse princípio à fé, ao amor, à oração, à obediência, descobrimos que o verdadeiro milagre não é repetir palavras santas, mas arder por dentro com uma vida que vem do alto. O diabo pode citar a palavra, mas não pode desejá-la. Pode falar com Deus, mas não pode chamá-lo de Pai. Pode estremecer diante de Cristo, mas jamais chamá-lo de tesouro. Porque a única coisa que o inferno não consegue falsificar é o novo nascimento. Existe uma crença que reconhece uma fé que estremece, uma teologia que confessa, mas que não salva. Há uma forma de reverência que admite a grandeza de Deus, que declara a sua autoridade, que se curva diante de sua presença e ainda assim permanece condenada. O inferno conhece bem essa religião. É dela que Tiago fala quando diz: até os demônios creem e tremem. Tiago 2,19. Eles não zombam de Deus, eles o temem. E isso os mantém exatamente onde estão, afastados para sempre. No Evangelho de Marcos, logo no primeiro capítulo, um demônio grita diante de Jesus: o que você quer conosco? Jesus de Nazaré. Veio para nos destruir.
Sei quem você é, o Santo de Deus. Marcos 1, 24. Em Mateus 8, 29, a cena se repete com ainda mais clareza. Que queres conosco, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Essas não são palavras de ateísmo, são declarações precisas. O diabo, o demônio, chama Jesus pelo nome, reconhece sua origem, sua missão, sua autoridade escatológica. O inferno não tem dúvidas sobre quem é Cristo, mas há um abismo entre reconhecer a divindade de Jesus e amá-lo como Salvador, entre saber que ele é o Santo de Deus e adorá-lo como precioso. Os demônios estremecem, não porque são ignorantes, mas porque sabem demais. Sentem o peso do juízo que se aproxima. Sua teologia é exata, mas seu coração é de pedra. E é por isso que não há salvação possível nesse tipo de fé. Isso nos obriga a perguntar: que tipo de fé estamos chamando de cristã? Será que estamos satisfeitos com uma fé que apenas concorda com os fatos, que se comove com a grandiosidade de Deus, mas não se submete em amor? Que reconhece o senhorio de Cristo, mas continua vivendo de maneira autônoma? A Escritura nunca separa a fé verdadeira de transformação interior. A fé que salva não é apenas informada, ela é conformada. Ela forma em nós um novo amor, um novo temor, uma nova disposição. O Espírito Santo não apenas nos convence da verdade, ele nos conforma à beleza dessa verdade. Ele nos faz desejar o que antes temíamos e nos faz descansar naquilo que antes nos fazia estremecer. Filipenses 2:10 afirma que chegará o dia em que ao nome de Jesus se dobrará todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Todos confessarão. Todos sem exceção. Inclusive aqueles que o odiaram, que resistiram à sua graça, que zombaram de sua cruz. Mas naquele dia será tarde demais para amar o que se reconhece. Por isso a fé cristã não pode ser reduzida a um reconhecimento tardio ou um temor mecânico. Crer em Jesus é mais do que admitir que ele é Deus. É descansar nele como Salvador. É confiar que sua autoridade é boa e ver em sua santidade não uma ameaça, mas um refúgio. O temor que salva não é o que nos afasta de Deus, mas o que nos atrai para ele. Não é o que nos paralisa, mas o que nos liberta. Porque o verdadeiro temor do Senhor é o início da sabedoria e não do desespero. O diabo treme diante de Cristo. O regenerado se curva e descansa. Dizer Jesus é Senhor parece, à primeira vista, um ato simples, uma frase curta, direta, inofensiva. Muitas bocas a pronunciam em púlpitos, liturgias, conversas religiosas, adesivos de carro. Mas segundo Paulo, em 1 Coríntios 12:3, essa frase é mais do que um anunciado teológico. É uma impossibilidade espiritual sem a ação do Espírito Santo. Ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Mas como entender isso se sabemos que o diabo já disse exatamente essas palavras? Se os demônios clamaram a Jesus reconhecendo como Filho de Deus, como Senhor, como aquele com autoridade para atormentá-los. Marcos 5:7. Como conciliar essa confissão demoníaca com a afirmação de Paulo? A resposta está não no conteúdo da fala, mas na origem do coração que a pronuncia. Dizer Senhor pelo Espírito não é apenas usar as palavras certas, é desejar a realidade por trás delas. A diferença entre o diabo e o regenerado está no tipo de relação que ele tem com o senhorio de Cristo. O primeiro o reconhece como inimigo invencível, o segundo como rei desejado. Um se curva pela força do juízo iminente, o outro pela alegria do amor redentor. A mesma verdade recebida com sentimentos opostos. O inferno treme, o crente se rende. O Espírito Santo não apenas capacita a confissão,
ele a gera a partir de um novo coração. Em Romanos 6,17, Paulo fala daqueles que foram obedientes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. A obediência aqui não é meramente formal, é afetiva. Não é relutante, mas jubilosa. Há uma entrega que vem do centro do ser, não por imposição, mas por transformação. O Espírito convence, sim, mas também atrai, ilumina, suaviza, encanta. Esse novo coração se expressa de forma espontânea. Ele não apenas reconhece a autoridade de Jesus, ele deseja essa autoridade. Ele se alegra com o governo de Cristo, com a sua justiça, com sua santidade. O mesmo Cristo que o diabo teme, o regenerado ama. E é por isso que a verdadeira confissão é impossível sem o Espírito. Porque o Espírito é o único que pode fazer do senhorio de Jesus uma boa notícia. Essa é a diferença entre uma confissão forçada e uma adoração autêntica. Não é difícil ensinar alguém a repetir: Jesus é Senhor. O desafio é que essas palavras se tornem expressão legítima de alegria e segurança. Só o novo nascimento torna possível a declaração de que Cristo reina e que isso é maravilhoso. Só o Espírito faz alguém dizer Senhor com os olhos cheios de esperança e não de terror. É disso que fala João 14:23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. Amor e obediência, confissão e desejo estão entrelaçados. O Espírito não ensina apenas o que dizer, mas por que dizer. E com que alma. E isso muda tudo. Porque dizer Senhor sem amor é só protocolo espiritual. Dizer Senhor com amor é vida eterna, começando aqui. A voz que agrada ao céu não é a que repete verdades, mas a que canta de coração transformado. E isso ninguém pode forjar. O inferno pode citar, ensinar, dramatizar, mas não pode amar. Só o Espírito pode fazer de uma declaração teológica uma confissão apaixonada. A distinção entre fé verdadeira e fé demoníaca não está na doutrina confessada, mas no coração de onde essa confissão brota. O diabo não é um herege no sentido clássico. Ele sabe quem é Deus, conhece a obra de Cristo, entende o significado da cruz e da ressurreição. O que falta à sua fé não é informação, é transformação. Romanos 10:9 nos oferece uma fórmula conhecida. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Muitos leem esse verso como um manual simples de conversão, uma fórmula para garantir salvação. Mas à luz do princípio exegético do diabo, esse texto se torna um convite a olhar para dentro, não apenas para fora, porque o diabo também poderia afirmar com precisão que Deus ressuscitou Jesus. Ele sabe disso, ele viu, e ainda assim não é salvo, porque sua fé é uma reação ao juízo, não uma rendição à graça. A diferença entre a fé que salva e a fé que condena está justamente nessa frase: crer em seu coração. Não se trata de uma crença mecânica ou memorística. Trata-se de uma adesão interior, de uma confiança afetiva, de um movimento do ser inteiro em direção a Cristo como único tesouro. A boca pode mentir, a mente pode simular, mas o coração, quando alcançado pela graça, se curva com prazer, não com pânico. Fé salvadora não é apenas concordar que Deus ressuscitou Jesus, é crer que essa ressurreição é a nossa esperança. É ver nela não um dado histórico, mas uma ponte viva entre a morte e a vida. É abraçar essa vitória como nossa, porque sabemos que com Cristo morremos e com Ele ressuscitamos. Romanos 6:4 e 5 fala assim: fé salvadora, então, é
identificação, não apenas afirmação. É amor, não apenas certeza. É aqui que Tiago 2 se encontra com Romanos 10. A fé sem obras, a fé que não muda nada é morta. E é esse tipo de fé que os demônios têm. Sabem tudo, reagem com temor, mas não amam. Não obedecem com alegria, não desejam o senhorio de Cristo. Permanecem do lado de fora, com olhos arregalados e coração petrificado. Em Hebreus 11:6, lemos: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Essa fé não é um mero reconhecimento da existência divina. É uma busca amorosa, é uma aproximação com expectativa, com confiança, com sede. É o contrário do que o diabo faz. Ele crê que Deus existe, mas não o busca. Ele reconhece o poder divino, mas não deseja sua presença. Sua fé o paralisa. A fé do regenerado o move. Por isso, a fé verdadeira nunca é solitária. Ela vem acompanhada por uma nova afeição, por um desejo de obedecer, por uma esperança viva. A fé demoníaca pode recitar confissões, mas não gera vida. Ela é como uma luz sobre um corpo morto. Revela, mas não revive. O cristão crê no mesmo Deus, na mesma cruz, na mesma ressurreição, mas com outra alma. Ele não apenas aceita a vitória de Cristo, ele se alegra nela como quem encontra abrigo. O diabo diz, ele vive. O cristão diz, ele vive e eu nele. A ressurreição de Jesus é o centro da fé cristã. É, paradoxalmente, também o terror do inferno. Para quem foi regenerado, a Páscoa é a aurora da nova criação. Para o diabo é a consumação da sua condenação. A mesma realidade histórica se impõe sobre todos os seres, mas provoca reações radicalmente opostas. A luz que salva é a mesma que cega. O Cristo ressuscitado é simultaneamente rocha de salvação e pedra de tropeço. Em Romanos 10:9, Paulo conecta diretamente a fé salvífica à confissão de que Jesus é Senhor e à crença de que Deus o ressuscitou dentre os mortos. O que está em jogo não é apenas aceitar o fato, mas ser moldado por ele. A ressurreição, nesse contexto, não é um dogma isolado. É a declaração de que o reinado de Cristo começou e que a morte já não tem a palavra final. Crer nisso de coração é crer que a vitória de Cristo é a nossa vitória. Mas o diabo também crê na ressurreição. E, no entanto, ela é para ele um lembrete do que perdeu. O inferno treme diante da ressurreição, porque ela sela o destino do mal. Ela proclama de uma vez por todas que o Cordeiro venceu, que a cruz não foi fraqueza, mas força escondida, que a obediência até a morte foi o caminho para a exaltação. Filipenses 2:8 e 9 nos diz: ele humilhou-se a si mesmo e por isso Deus o exaltou à mais alta posição. O túmulo vazio é o selo cósmico de que a justiça de Deus triunfou, e isso é exatamente o que Satanás não pode suportar. Por outro lado, o coração regenerado ouve sobre a ressurreição e sente esperança, sente paz, sente liberdade, porque sabe que essa vida nova não está apenas no passado de Cristo, mas no presente do cristão. Assim, como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivemos uma vida nova. Romanos 6:4. A ressurreição de Jesus é o primeiro ato de uma revolução que continua em cada convertido, em cada dia de santificação, em cada lágrima que vira semente de eternidade. Para o diabo, a ressurreição é o fim. Para o cristão, é o começo. Para o inferno, ela fecha a porta. Para o céu, ela abre o caminho. São dois olhares sobre o mesmo evento. Um saturado de terror, outro transformado, transbordando de alegria. E o que diferencia esses dois olhares não é o nível de conhecimento, mas a direção do amor.
Um sabe e odeia, o outro sabe e adora. Efésios 1,19 em diante nos revela que o mesmo poder que ressuscitou Jesus está à disposição dos que creem. Isso não é metáfora piedosa, é declaração radical. O Espírito que arrancou o Filho da sepultura é o mesmo que dá vida ao nosso espírito. Ilumina nossos olhos e nos faz viver como filhos da luz. A ressurreição, então, não é apenas doutrina, é dinamismo, é força que nos arranca da morte moral, da apatia espiritual, do ciclo da culpa. O diabo assiste à ressurreição com ódio porque ela proclamou sua derrota. O cristão a contempla com gratidão porque ela anunciou sua libertação. É a mesma realidade, mas interpretada por dois corações irreconciliáveis. A ressurreição de Cristo é como o sol para os que amam a luz. É vida. Para os que a odeiam, é o começo do juízo. A memória não é suficiente. A precisão doutrinária sozinha também não. A familiaridade com as palavras de Cristo pode ser um sinal de graça ou de condenação. Porque o simples fato de saber o que Jesus ensinou, repetir o que ele disse e citar seus mandamentos não significa que alguém permaneça nele. O diabo conhece os ensinamentos de Jesus melhor do que qualquer um de nós. Ele estava lá, ouviu, lembrou, entendeu e odiou. 2 João 1,9 traz uma advertência simples e definitiva. Todo aquele que vai além do ensino de Cristo e não permanece nele, não tem a Deus. Todo aquele que permanece no ensino tem tanto o Pai como o Filho. O verbo permanecer aqui carrega uma densidade que vai muito além da fixação intelectual. Não se trata de reter informações, mas de habitar nelas, de fazer do ensino de Jesus o lugar onde a alma repousa, o chão sobre o qual pisa, o alimento que deseja. O diabo pode lembrar, mas não pode permanecer. Ele pode recitar, mas não se submeter. E, acima de tudo, ele não ama o ensino de Cristo. Ele o conhece como alguém conhece a sentença que o condena. Ele não o celebra, não o deseja, não o recebe com gratidão. Para o diabo, o ensino de Jesus é uma afronta à sua rebelião. Ele odeia porque o expõe. Mas o verdadeiro cristão ama a palavra de Cristo. Não de maneira automática ou romântica, mas com um afeto que nasce da graça. João 14:23 é claro. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Guardar aqui não é esconder, é proteger, valorizar, obedecer. É tratar o ensino de Cristo como um tesouro. Permanecer no ensino é voltar a ele quando tudo em nós quer fugir. É confiar nele quando a cultura oferece alternativas mais sedutoras. É carregar suas palavras como promessa e direção. Esse amor pelo ensino não é natural. Ele não nasce do costume nem da disciplina. Ele é gerado pelo Espírito. É fruto de um coração que foi refeito. É por isso que o mesmo Espírito que inspirou os ensinos de Jesus é aquele que nos capacita a habitá-los. Permanecer no ensino é, na verdade, permanecer na presença. Porque suas palavras são extensão de quem ele é. Há um perigo, porém, em achar que permanecer é apenas reter. O diabo retém. Ele poderia dar aulas sobre o Sermão do Monte, poderia corrigir heresias com precisão teológica, mas jamais se deleitaria com o mandamento do perdão. Jamais se alegraria com a ordem de amar os inimigos. Jamais suspiraria ao ouvir bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. O cristão regenerado não apenas repete o ensino de Cristo, ele deseja viver à altura dele, mesmo em meio à fraqueza, mesmo com quedas, mesmo com dúvidas.
Há em seu coração um movimento interior de retorno, um impulso de realinhamento. Ele luta porque deseja permanecer. Quando João diz que quem permanece no ensino tem tanto pai como filho, ele está afirmando que o ensino não é apenas instrução, mas habitação. É a linguagem da intimidade, do pertencimento, da comunhão. Permanecer é sinônimo de viver com, não apenas saber sobre. O diabo decora o ensino de Cristo como quem lê sua sentença. O cristão permanece nele como quem encontrou sua casa. O diabo ora. Talvez isso nos surpreenda, mas é fato. Em Lucas 22:31, lemos que Satanás pediu para peneirar Pedro como trigo. Não é uma metáfora, é uma petição direta, dirigida a Deus, dentro dos limites que a soberania divina impõe. O diabo faz pedidos. E se faz pedidos, em certo sentido, ele ora. Mas há uma diferença radical entre a oração demoníaca e a oração do regenerado. Porque, embora o diabo possa articular desejos diante de Deus, há certos tipos de oração que ele jamais será capaz de fazer. Ele jamais orará com quebrantamento, jamais intercederá com humildade, jamais invocará o nome de Jesus com confiança filial, jamais desejará a glória de Deus acima de todas as coisas. Satanás não tem problema com orações que pedem saúde, comida, sucesso, proteção. Essas orações não incomodam, desde que não passem disso. Ele próprio entende que os seres humanos buscam o bem-estar. Ele mesmo deseja poder, estabilidade, controle. O que o inferno não suporta são orações que nascem de um coração que foi refeito, que não apenas pede, mas adora. O coração que o diabo jamais, a oração que o diabo jamais fará é a que começa com Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ele nunca dirá Pai, jamais desejará que o nome de Deus seja exaltado. Nunca pedirá pela vinda do reino, porque o reino de Deus é a sua derrota. Ele não quer pão para viver de cada palavra que sai da boca de Deus. Não quer perdão, pois não há arrependimento. E certamente não quer ser livre da tentação. Ele a alimenta. A oração do regenerado, por outro lado, é mais do que comunicação, é comunhão. Não é apenas uma lista de pedidos, mas uma rendição contínua. Orar para o cristão é se alinhar com o coração de Deus, desejar o que ele deseja, amar o que ele ama, rejeitar o que ele odeia. E isso é isso que o torna inimigo do diabo. E é isso que torna sua oração impossível para ele. Romanos 8,15 nos lembra que vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba Pai. O clamor Abba é o som da nova natureza. É a voz do coração regenerado. É a linguagem que o inferno não compreende. Não porque não entende o idioma, mas porque não reconhece a relação. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8,26. E ele não intercede sozinho, ele gera em nós a própria oração. A oração cristã é, muitas vezes, a resposta de Deus a si mesmo em nós. É o Espírito falando ao Pai pelo Filho dentro do nosso coração. Nenhuma teologia demoníaca alcança isso, porque essa oração nasce não da carência humana, mas da presença divina. Por isso, não é o vocabulário da oração que revela sua autenticidade. Não é a eloquência, nem a intensidade emocional, é o desejo central. O que você quer quando ora? Um presente ou o próprio Deus? Alívio ou transformação? Vitória ou obediência?
Essas perguntas revelam o tipo de oração que fazemos e, consequentemente, o tipo de coração que temos. O diabo ora por controle, o cristão ora por comunhão. E essa é uma linguagem que só o Espírito ensina. O verdadeiro milagre da graça não é fazer com que pessoas religiosas façam o que é certo. É fazer com que pessoas espiritualmente mortas passem a desejar o que antes desprezavam. A marca mais profunda do novo nascimento não é simplesmente um comportamento transformado, mas um coração reorientado. A conversão não é apenas uma mudança de rota, mas uma mudança de amor. E o que o diabo jamais poderá simular é esse novo querer que nasce do alto. Filipenses 2,13 afirma com clareza desconcertante: pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. A fé cristã não consiste em convencer o homem a fazer o que não quer, mas em Deus lhe dar um novo querer. O Espírito Santo não apenas instrui, ele infunde desejo. E esse desejo é por Deus, não apenas pelas dádivas de Deus. O diabo, por outro lado, continua desejando o que sempre desejou: poder, autonomia, adoração. Ele não se tornou menos religioso com o tempo, apenas mais refinado em sua idolatria. Se fosse possível compor uma oração demoníaca, ela seria centrada no controle, manipulação, aparência e glória pessoal. Mesmo ao falar com Deus, o diabo deseja ser Deus. Ele deseja o trono, não a comunhão. Deseja a glória, não a graça. Sua oração, se é que pode ser chamada assim, é um eco distorcido do Éden: sereis como Deus. Já o cristão regenerado deseja outra coisa. Seu coração, embora ainda lutando com a carne, encontra repouso em Deus como fim último. Ele não usa Deus como meio para alcançar outra coisa. Deus é o próprio prêmio. Esse tipo de desejo não é natural, não é aprendido, é plantado. É Deus quem o efetua. É dom, não conquista. Romanos 8, 26 e 27 aprofunda ainda mais essa realidade. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aqui o foco não está na competência da oração, mas na sua origem. Não é o formato, mas a fonte. O Espírito Santo ora dentro de nós, traduzindo nossas necessidades mais profundas em clamor verdadeiro. Ele não apenas ouve a oração, ele é a oração viva em nós. O diabo jamais será capaz de desejar aquilo que o Espírito produz no coração do Filho de Deus. Ele jamais orará pedindo santidade, jamais desejará pureza, jamais implorará por mais fé, mais amor, mais obediência. Ele pode admirar o poder de Deus, mas odeia sua beleza. E é essa beleza que o cristão regenerado passa a desejar. Esse novo querer se manifesta em orações simples, quase invisíveis. Senhor, muda meu coração. Ensina-me a amar o que tu amas. Não me deixes viver sem o teu Espírito. São frases que, ditas pelo velho homem, seriam impossíveis, porque o velho homem não quer morrer, mas o novo homem deseja morrer para viver. Deseja a cruz como caminho de glória. Esse tipo de desejo é a assinatura da nova vida. Ele é imperfeito, sim, flutua, luta, cai, mas ele sempre volta, porque não nasceu da carne, nem da vontade humana, nasceu de Deus. O diabo pode pedir, mas só o regenerado deseja. E esse desejo é a semente da eternidade plantada no tempo. Obedecer por obrigação é fácil. Basta medo suficiente, vigilância constante ou pressão externa. O mundo está cheio de obediências forçadas.
disciplinadas, mecânicas, e o inferno não tem nenhum problema com elas. O diabo, afinal, também obedece, não por amor, mas por necessidade, não por prazer, mas por imposição. Ele conhece os limites que Deus estabeleceu e, mesmo que resista, nunca os ultrapassa sem permissão divina. Ele é um exemplo perfeito de que é possível obedecer externamente sem estar reconciliado internamente. Mas a obediência que agrada a Deus não é a do medo, é a do amor. É aquela que nasce de um coração transformado, não apenas de um comportamento adaptado. Romanos 6,17 oferece essa imagem rara e preciosa. Mas graças a Deus, porque, embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Obedecer de coração, eis a expressão que o diabo jamais poderá vivenciar. Essa obediência de coração não é automática, ela nasce de uma convicção interna, de um amor crescente por Deus, de um reconhecimento de que seus caminhos são melhores do que os nossos. Trata-se de uma entrega progressiva, de uma sintonia entre vontade e verdade. O cristão regenerado, mesmo em sua fraqueza, deseja obedecer. E quando falha, sofre. Quando cai, lamenta. Quando desobedece, sente ausência. E isso move de volta a comunhão. Salmo 119, 32 expressa bem esse anseio. Corro pelo caminho dos teus mandamentos, pois deste ampla liberdade ao meu coração. Obediência nesse versículo não é cativeiro, é corrida, é liberdade. Não é tarefa pesada, mas a resposta de um coração liberto. Esse tipo de movimento só o Espírito Santo pode gerar. Ele não apenas revela a lei, ele escreve a lei no coração. É o que vemos em Jeremias 31, 33, na promessa da nova aliança. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Essa não é uma mudança de normas, é uma mudança de natureza. A mesma lei que antes era resistida, agora é desejada. O que era peso torna-se prazer, e é isso que o diabo jamais poderá simular. Prazer em obedecer a Deus. Gálatas 5, 22 e 23 lista o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas virtudes não são produzidas por força de vontade, nem por boa educação. São evidências de uma vida habitada por Deus. A obediência que nasce desse fruto não é negociada, nem exigida. Ela flui. É a obediência que canta, que serve, que se ajoelha com alegria. É viver como resposta, não como imposição. O diabo obedece como quem roga para que o juízo seja adiado. O cristão obedece como quem antecipa o reino que virá. Um teme perder poder, o outro se alegra em se esvaziar. Um obedece por conveniência, o outro por amor. Um resiste, o outro se entrega. Essa diferença não é sempre visível. Há muitos que obedecem externamente como autômatos religiosos, como quem cumpre contrato. Mas Deus não se impressiona com gestos. Ele vê o coração. Ele conhece a origem da obediência. E a única obediência que conta é a que vem do Espírito. O diabo pode obedecer por medo, mas só o regenerado obedece com prazer. E essa é a liturgia secreta do novo coração. A mais profunda diferença entre o cristão verdadeiro e todas as suas imitações religiosas está em uma única palavra: regeneração. O novo nascimento não é uma metáfora devocional, nem um estágio avançado da vida espiritual. É o ponto de partida da vida cristã.
Sem ele, tudo o que se faz em nome de Deus é, no máximo, uma representação vazia. A regeneração é o divisor absoluto entre o que o diabo pode imitar e o que ele jamais poderá fabricar. Jesus não deixou espaço para ambiguidade. Em João 3,6, ele afirma com clareza: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se trata de melhoria moral, nem de reforma de conduta. É uma mudança ontológica, uma nova criação. O nascido do Espírito pertence a uma ordem diferente de existência. Ele vive em outra frequência, respira outro ar, deseja outras coisas. E isso o diabo não pode replicar. Ele pode promover religião, incentivar rituais, até defender certos valores morais, desde que o coração humano permaneça intacto, não regenerado, não transformado. O inferno não teme igrejas cheias, desde que os corações nelas sejam vazios da vida do Espírito. Tito 3,5 reforça a origem dessa obra. Ele nos salvou, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas por sua misericórdia, por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. A regeneração é um banho invisível, uma renovação silenciosa, uma operação cirúrgica feita pela graça no lugar mais profundo do ser. E é justamente por ser invisível que ela não pode ser simulada com gestos externos. O regenerado é alguém que, sem saber explicar todos os detalhes, sabe que algo dentro dele mudou. Ele não apenas pensa diferente, ele sente diferente. Não apenas vê o mundo com outros olhos, ele ama com outro coração. O pecado que antes era trivial agora pesa. A santidade que antes era incômoda agora é desejável. O nome de Jesus que antes era comum agora é precioso. Essa obra é unilateral. É Deus quem realiza. João 13 descreve os filhos de Deus como nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Não é herança, nem esforço, nem decisão humana que cria o novo coração. É o sopro soberano do Espírito. O mesmo que pairava sobre as águas no Gênesis, é o que paira sobre a alma morta e a transforma em vida pulsante. O diabo conhece a linguagem da regeneração. Ele pode falar sobre ela, construir sistemas teológicos ao redor dela, inspirar uma ortodoxia morta em torno dela, mas ele não pode causá-la nem reconhecê-la com alegria. Para ele, a regeneração é a sentença de que perdeu aquela alma. Cada novo coração é um novo altar onde ele jamais será adorado. O regenerado é um escândalo para o inferno porque carrega dentro de si algo que não pode ser destruído, a vida do próprio Deus. Ele pode ser perseguido, tentado, abatido, humilhado, mas não será vencido, porque há em sua alma uma raiz que foi plantada pelo Espírito, regada pela palavra, formada em Cristo. Essa raiz não está à venda, não pode ser fabricada por vontade própria, nem imitada com boa teologia. É graça, é milagre, é nova vida, é a evidência silenciosa de que Deus ainda faz novas todas as coisas. O diabo pode falsificar dons, rituais, doutrinas, mas só o Espírito pode gerar vida onde havia morte. Isso se chama novo nascimento. Nem tudo que se move é vivo. Nem tudo que fala de Deus nasceu de Deus. O cristianismo nominal se alimenta de linguagem religiosa, mas não conhece o sopro que dá vida à letra. Por isso, há um teste silencioso que a Escritura propõe para discernir o que é autêntico. A presença de 3 virtudes inseparáveis: fé, esperança e amor. Quando essas 3 estão presentes, mesmo em sua forma mais frágil, ali há vida.
Quando faltam, mesmo com toda a aparência de piedade, o coração ainda está ausente. Paulo abre sua primeira carta aos Tessalonicenses com esse discernimento. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 1:3. Não é uma lista genérica de virtudes cristãs, é um diagnóstico espiritual. A fé verdadeira não é estática, ela trabalha. O amor regenerado não é abstrato, ele se esforça. E a esperança viva não é opressiva, ela persevera. O diabo não tem nenhum desses três. Ele crê em Deus, sim, mas sua fé não gera trabalho, apenas temor. Ele reconhece o senhorio de Cristo, mas não o serve. Sua crença é estéril, congelada no juízo. Ele conhece o amor de Deus, mas não o deseja. E quanto à esperança, não há um só vestígio dela no coração demoníaco. Ele sabe que o fim está próximo e odeia o que está por vir. Mas o regenerado manifesta essa tríade em sua vida, ainda que em formas imperfeitas. Sua fé o move a agir. Ele serve, trabalha, se doa, porque confia que Deus é real e que vale a pena viver para Ele. Seu amor não é apenas emoção, é energia, sacrifício, entrega. Ele ama porque foi amado. E sua esperança não se limita ao consolo presente. Ela projeta o coração para além da morte. O cristão vive com os olhos no invisível. É por isso que essa tríade desmascara a imitação. Uma fé que não trabalha é morta. Um amor que não se sacrifica é sentimentalismo. Uma esperança que não persevera é desejo vazio. O cristão verdadeiro tem sua vida sustentada por essas três colunas, e elas não podem ser produzidas pela carne, nem copiadas pelo inferno. O diabo pode imitar a fé no nível de ortodoxia, pode simular amor com palavras suaves, pode até parecer esperançoso falando em nome de causas nobres, mas no teste do tempo tudo isso se desfaz, porque o Espírito Santo não sustenta máscaras, ele só sustenta a vida que ele mesmo gerou. E mais, essas três virtudes não vivem separadas. Quando uma está viva, as outras a acompanham. Uma fé sem amor é soberba. Um amor sem fé é vaidade. Uma esperança sem fé é ilusão. Mas quando as três se encontram, o céu toca a terra. Não de forma espetacular, mas no cotidiano, no perdão concedido, na generosidade silenciosa, na paciência em meio à dor. É assim que se reconhece um coração regenerado. Não pela eloquência, não pelo sucesso, mas pela presença simultânea da fé que trabalha, amor que se entrega e esperança que persiste. O diabo pode sustentar uma aparência por um tempo, mas só o Espírito sustenta uma alma inteira para sempre, com fé viva, amor ativo e esperança que não morre. A santidade é talvez uma das palavras mais mal compreendidas da fé cristã. Para alguns é sinônimo de rigidez moral, para outros uma estética religiosa, uma postura austera, uma vida de negações e recuos. Mas na Escritura, a santidade é separação, não apenas do mundo, mas para Deus. E essa separação começa por dentro, é interior antes de ser visível, é afeto antes de ser disciplina. E é por isso que ela não pode ser imitada. Hebreus 12:14 diz: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Essa não é uma ameaça, é uma constatação.
A santidade não é uma moeda de troca, mas a própria condição de quem foi tornado novo. Ver o Senhor, experimentar sua presença, reconhecer sua beleza, descansar em sua companhia, só é possível quando o coração foi separado para isso. O diabo, por sua vez, não tem problema com performances religiosas. Ele até encoraja expressões de santidade que sejam apenas formais. Ele mesmo sabe se disfarçar de anjo de luz. 2 Coríntios 11:14. Ele aprecia a santidade de fachada porque ela engana, mas ele teme e odeia a santidade verdadeira. Aquela que começa com um coração rendido, continua com uma mente renovada e se desdobra em ações coerentes com a beleza de Deus. Santidade não é um estado de perfeição, é um estado de pertencer. É viver como alguém que foi comprado, selado, separado. É estar no mundo, mas não ser do mundo. É ter valores que não se ajustam à lógica dominante. É amar o que o céu ama, mesmo que isso pareça loucura aqui embaixo. 1 João 3,3 expressa isso de forma incisiva. Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo assim como ele é puro. A esperança na glória futura nos leva a uma vida presente de purificação, não por culpa, mas por desejo. A santidade é alimentada pela esperança. Ela não é o preço para ver Deus, é a evidência de que já o desejamos. O diabo não busca pureza. Ele não deseja se parecer com Cristo. Ele não quer ver a Deus, quer substituí-lo. Sua natureza é irreconciliável com a santidade, porque ele ama a corrupção. Ele é o pai da mentira, não apenas por mentir, mas por amar o engano. A alma regenerada, ao contrário, ama a verdade, mesmo quando ela fere. Ama a luz, mesmo quando ela expõe. Ama a santidade, mesmo quando ela exige renúncia. É por isso que a santidade não é uma máscara. Ela é uma resposta. Ela não é um projeto humano para agradar a Deus. É o resultado da presença de Deus. Quando o Espírito habita, ele começa a reformar os cômodos da alma. Tira o que polui, traz o que cura, e o que emerge disso é um tipo de vida que não pode ser explicado por esforço pessoal. É uma beleza moral que não se aprende, se recebe. Essa beleza é discreta, mas poderosa. Ela se revela nas escolhas silenciosas, na renúncia que ninguém vê, no perdão que parece loucura. Ela tem gosto de céu, porque nasceu de lá. E é justamente isso que o diabo não pode suportar. Que alguém neste mundo viva como se já pertencesse a outro. O diabo pode fingir santidade com vestes, mas só o Espírito a veste com desejo. E onde há desejo por pureza, há sinais do céu. Toda vida se curva diante de algum nome. Toda alma, mesmo que inconscientemente, deseja a glória de algo ou alguém. O ser humano foi criado para adorar e, quando não adora o Deus verdadeiro, fabrica ídolos. Mas o regenerado conhece outro desejo. Um desejo que não foi aprendido nem herdado. Um desejo que foi plantado no coração pelo próprio Espírito. Amar o nome de Deus acima de todos os nomes. Esse amor não é apenas respeito, é mais profundo que reverência. É mais íntimo que admiração. É uma fome pela glória de Deus, uma sede pela beleza da sua santidade, um anseio porque o seu nome seja conhecido, honrado, reverenciado, mesmo que isso custe nosso próprio nome. É exatamente por isso que o diabo não pode produzir esse amor, porque ele busca seu próprio nome. Ele não deseja santificar o nome de Deus, ele deseja substituí-lo. Jesus ensinou
seus discípulos a orar começando assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Mateus 6:9. Ele não começou pedindo bênçãos, provisões ou proteção. Começou com um desejo, com um clamor que o nome de Deus fosse exaltado. Essa é a oração que revela um coração nascido do alto, porque só quem foi regenerado pelo Espírito pode dizer com sinceridade: Senhor, mais do que tudo, glorifica teu nome. O Salmo 115, verso 1, repete essa mesma disposição. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. O verdadeiro Filho de Deus não precisa ser lembrado, não exige reconhecimento. Ele se alegra quando o Pai é conhecido. Ele se satisfaz quando Cristo é exaltado. Ele ora, vive, serve e morre com um único desejo: que o nome do Senhor seja grande. O diabo, ao contrário, não suporta esse tipo de amor. Ele ama o brilho, mas não a luz. Ama a glória, mas não a glória de Deus. Ele quer ser louvado, mas jamais louvador. Seu projeto eterno é autopromoção. Seu coração é um altar levantado para si mesmo. E é por isso que ele jamais dirá: santificado seja o teu nome. Para ele, isso seria suicídio existencial. É contra a sua própria natureza. O regenerado, por outro lado, encontra descanso nesse desejo. Ele sabe que quando Deus é glorificado, a vida se alinha. Que quando Cristo é entronizado, todas as outras coisas se colocam no lugar. O amor pelo nome de Deus não é apenas uma devoção. É um centro gravitacional. Ele organiza os afetos, redefine as prioridades, transforma os relacionamentos. Ele muda a maneira como oramos, trabalhamos, amamos, perdoamos. Tudo passa a ter um propósito maior: glorificar o nome que está acima de todo nome. Em João 17:26, Jesus encerra a sua oração sacerdotal dizendo: Eu lhes fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo conhecer, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Conhecer o nome de Deus é o mesmo que conhecer o seu caráter, sua beleza, sua vontade. E esse conhecimento produz amor, amor por ele, amor pelos outros, amor pela verdade. Esse amor é o que nos define. Não é à toa que no Apocalipse a promessa ao vencedor é esta: escreverei sobre ele o nome do meu Deus e também escreverei nele o meu novo nome. Apocalipse 3:12. O nome de Deus gravado em nós será a nossa identidade final. E desde já, quem é nascido do Espírito deseja isso mais do que qualquer outra coisa. O diabo quer fama, o regenerado quer santidade. Um deseja ser adorado, o outro deseja que o nome de Deus nunca mais seja esquecido. O Evangelho não é um convite para nos tornarmos melhores versões de nós mesmos. Ele é o anúncio de que uma nova humanidade está sendo criada em Cristo. Uma humanidade que não nasce da vontade humana, nem da capacidade moral, mas do Espírito. Essa nova criação não é apenas diferente no comportamento, ela é outra, em essência. E é isso que o diabo jamais poderá ser: novo. Efésios 4:24 descreve com clareza a identidade do cristão regenerado. Revistam-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Essa nova humanidade não é um aprimoramento da antiga, é uma substituição. O velho homem é crucificado com Cristo. O novo nasce da ressurreição. E essa obra não pode ser produzida por doutrinas, tradições ou esforço pessoal. É milagre e é dom. O diabo, por sua vez, permanece eternamente o mesmo: o rebelde, o enganador, o acusador.
Ele não se regenera, ele não se arrepende, ele não se torna outra coisa com o tempo. Sua identidade está selada no orgulho e na autossuficiência. Ele é uma estátua viva daquilo que o ser humano seria se a graça não o alcançasse. Eternamente curvado sobre si mesmo, eternamente em oposição à glória de Deus. Mas o regenerado é outra história. Ele não é mais apenas humano, ele é humano com o Espírito. Ele foi inserido em Cristo, enxertado em uma nova linhagem, reconfigurado por dentro. Ele começa a viver de dentro para fora. Seus afetos, seu entendimento, sua vontade, tudo começa a ser realinhado. E mesmo que a luta contra a carne continue, agora há uma outra natureza dentro dele, uma natureza que deseja a Deus. 2 Coríntios 5, 17 é a descrição mais radical dessa realidade. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. O que define essa nova criação não é um comportamento ético, mas um coração espiritual. Não é simplesmente alguém que se converteu a um sistema religioso, mas alguém que foi arrancado das trevas e colocado na luz. Essa nova humanidade é comunitária. Ela é o corpo de Cristo espalhado pelo mundo. Ela se expressa em pessoas comuns vivendo de forma extraordinária, não por seus próprios méritos, mas por causa da presença que as habita. É por isso que o diabo odeia a igreja, não por causa de suas estruturas, mas por causa de sua identidade. A igreja é manifestação visível da nova criação e, portanto, é o lembrete constante de que sua derrota já começou. Em Efésios 2:10, Paulo diz que somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. O cristão regenerado não apenas faz boas obras, ele foi recriado para isso. E não apenas obedece, ele foi transformado para desejar obedecer. Essa é a diferença radical entre um imitador e um redimido. O diabo pode imitar comportamento por conveniência, pode sugerir boas obras por manipulação, pode criar aparências de piedade para enganar, mas ele jamais poderá ser parte da nova criação, porque isso exige morte e ressurreição. O inferno não sabe morrer para si. Só o Espírito pode matar o velho homem e fazer nascer algo novo no lugar. O diabo é o retrato do que não muda. O regenerado é a promessa do que Deus já começou a renovar e que nada poderá impedir de ser consumado. Há uma promessa que paira sobre toda a história da redenção. Veremos a glória de Deus. Não apenas ouviremos sobre ela, não apenas a intuiremos pela fé, veremos. Essa visão não será teórica, nem simbólica, será real, plena, transformadora. É exatamente isso que o diabo jamais experimentará. A glória que o cristão espera é a mesma da qual Satanás será eternamente excluído. 1 João 3,2 nos dá essa esperança escandalosa. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Essa frase contém a essência do destino do regenerado. Seremos transformados à imagem de Cristo, porque o veremos. A visão aqui não é contemplação distante, mas comunhão gloriosa. Não é uma curiosidade satisfeita, mas uma natureza consumada. Veremos e seremos como ele. Apocalipse 22:4 ecoa essa mesma esperança. Eles verão a sua face e o seu nome estará na testa deles. Essa visão é o ápice da vida cristã.
Toda santidade cultivada, toda renúncia abraçada, toda esperança sustentada encontra seu cumprimento nesse momento. Ver a face daquele que nos amou primeiro. Essa é a herança dos santos. Essa é a herança dos regenerados. O diabo, por outro lado, conhece a glória de Deus apenas como juízo. Ele a viu, sim, mas como quem vê a luz e a aldeia. Ele conhece o brilho do trono, mas não deseja sua beleza. Para ele, a glória de Deus é insuportável, porque desmascara a sua falsidade. É calor que queima, não que aquece. É presença que condena, não que acolhe. O inferno não é apenas um lugar de dor, é a ausência da face de Deus, é viver eternamente sem a luz do seu rosto, é habitar num tempo onde a beleza divina continua existindo, mas jamais será acessível. Para o diabo e seus anjos não há segunda chance, nem retorno, nem alívio. Eles foram cortados não apenas da bênção, mas da esperança. Eles jamais verão o que o menor dos salvos verá, o rosto do Cordeiro. Se Deus entregar a criatura caída a si mesma, demônios e homens, se entregá-los aos seus corações, são trevas. Amarão as trevas, viverão nas trevas agora e viverão para sempre. A glória final é o destino para o qual o Espírito nos prepara. Cada passo de santificação, cada oração não respondida, cada queda e recomeço está nos empurrando para esse momento. 2 Coríntios 3,18 diz: todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, estamos sendo transformados com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. A contemplação já começou, ainda que por espelhos, por sombras, mas um dia será face a face. Essa glória não será um prêmio por mérito, será o dom final da graça. Veremos porque fomos lavados. Seremos semelhantes porque fomos regenerados. O mesmo Espírito que nos convenceu, nos santificou e nos sustentou é o que nos levará até lá. E quando cruzarmos a fronteira da eternidade, não entraremos com medo, entraremos com amor consumado. É por isso que é por isso que o cristão pode viver com coragem. Porque sabe que a história não termina em dúvida, mas em luz. A jornada não se encerra com escuridão, mas com visão. A fé será absorvida pela vista. A esperança será cumprida, o amor será tudo. E finalmente, veremos aquele que atravessou a morte para nos encontrar. O diabo nunca verá esse rosto com alegria. Nunca ouvirá o entra no gozo do teu Senhor. Nunca habitará onde a luz não se apaga. Nunca experimentará o que João viu. O Cordeiro no centro e a cidade iluminada por sua glória. A mão soberana de Deus e a promessa da glória. Contemplar a beleza da santidade de Deus para sempre é o que sustenta o homem regenerado e o que eternamente repele os inimigos de Deus. Porque ver a Deus e nos deleitarmos nele é o que fomos feitos para ser. Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam na porta certa, ela se abrirá então. Pois quem pede recebe, quem busca vai achar, e aquele que bate a porta se abrirá. Deus conhece o melhor, a bênção pra nos dar. Se não é o que pedimos, é o que irá nos guiar. Sua graça é perfeita, nos ensina a esperar. Mesmo no silêncio, Deus sabe o que é nos amar. Na fraqueza, poder, na espera, direção.
que parece longo pra mente impaciente é o exato momento pra resposta que é crescente. Se a oração não vê resposta, olhe bem com atenção. Deus já pode ter agido fora da contemplação. Sua graça é perfeita, nos ensina a esperar. Mesmo no silêncio, Deus sabe o que é nos amar. Na fraqueza, poder, na espera, direção. Sua vontade é boa, a melhor solução. Paulo orou e clamou, o espinho não saiu, mas a graça foi maior. Em sua dor ela surgiu. Que possamos aprender com fé e submissão. A vontade do Senhor é sempre a melhor lição. Peçam e será dado, busquem e encontrarão. Batam na porta certa, ela se abrirá então. Sua vontade é boa, a melhor solução.